Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Pai, não peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim, por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Eu mesmo dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste como amaste a mim. Pai, aquele que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, que tu me deste, pois amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te reconheceu, mas eu te reconheci. Estes também te reconheceram, e reconheceram que tu me enviaste. Eu continuarei a torná-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Graças ao testemunho dos discípulos, as comunidades cristãs do futuro vão acreditar e se comprometer com Jesus na unidade do amor. As comunidades serão o sacramento ou a expressão da presença atuante de Jesus, lembrando continuamente o próprio Jesus, que é dom que o Pai concedeu aos homens. O belo evangelho de hoje se dá pelo fato de uma sincera e concreto agradecimento de Jesus a Deus. Se nós analisarmos bem, o começo do evangelho tem também o começo de como foi criada a oração do Pai Nosso. E não nos deixeis... Não, perdão, falei a frase errada. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Se nós analisarmos, Jesus inicia o evangelho dizendo que ele quer dar a salvação não só àqueles que ele conhece, mas àqueles também que ele não conhece. E na oração do Pai Nosso nós pedimos isso. Nós pedimos por aqueles que nós conhecemos e por aqueles que também nós não conhecemos. Se não fosse assim, a oração não seria Pai Nosso, mas sim Pai Meu. Obviamente. Então, quando nós estamos rezando o Pai Nosso, nós estamos rezando por mim, por você, pela pessoa que você mais odeia, pela pessoa que você mais ama, por aquele que você nunca conheceu da vida, por aquele que nunca existiu, mas que vai existir um dia. Este é o real sentido da oração do Pai Nosso. Rezar em unidade. E Jesus quer mostrar esta unidade no Evangelho de hoje. Ele quer demonstrar esta unidade em aparências, em soluções. Ele quer mostrar esta unidade física. A pessoa deve ser unida para estar em sintonia com Deus. E isso é um ponto muito interessante. Muitas das vezes na nossa vida a gente quer estar em Deus, a gente procura Deus na solidão. A gente procura Deus no vazio. Só que a gente se esquece que Jesus nos pede para buscar a Deus na união. Na união fraterna. Por isso que é tão simbólico você rezar um terço com a sua família. Por isso que é tão simbólico você sentar junto com a sua família na missa. Por isso que é tão simbólico este valor de estar junto com os outros. Esta unidade. Ah, rezar um terço sozinho não conta? Conta também. Muitas das vezes tem gente que prefere rezar sozinho. Mas na maioria das vezes é necessário que nós rezemos com os outros. Porque a nossa reza tem mais força. A nossa reza tem mais potência. E é essa a diferença que Jesus quer demonstrar no Evangelho de hoje. Caríssimos irmãos e irmãs, uma pessoa somente não consegue fazer nada.
E isso está demonstrado. Uma pessoa sozinha não consegue fazer nada. Jesus nos ensina isso. Para fazer com que a vontade de Deus seja feita, nós precisamos da ajuda dos outros. Nós precisamos da ajuda dos outros que estão em nossa volta. E principalmente de Deus. Se nós somos uma pessoa fechada, uma pessoa reservada, uma pessoa que não sabe se abrir para escutar a Deus, poucas vezes nós vamos escutar que Ele quer algo de nós. E é esse o principal ponto que Jesus traz no Evangelho de hoje. Jesus inicia o Evangelho dizendo: eu não peço por estes, mas por aqueles que vão acreditar em mim por causa da minha palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Como é que nós devemos estar em união? Como Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. Assim compreendemos, nós devemos estar em união com Jesus. Esta união deve ser feita com Jesus e com Deus. Não é uma união fraterna, não é uma união solitária. Não é uma união que você faz uma união somente com a sua família, mas você começa unindo a sua família e depois você parte para unir a sua família com outra. E com outra, e com outra, e com outra, e com outra, e aí posteriormente vai unindo com todas as outras pessoas que você conhece. E aí até aquele inimigo que mais odeia você passa a ser seu amigo. É este o real valor que Jesus quer dar no Evangelho de hoje. Mas para compreender que o outro também precisa da nossa ajuda, nós precisamos colocar este ponto, que é um ponto que muitos não gostam de raciocinar, mas é necessário. Precisamos entender que o outro tem diferenças igual a nós. O outro tem seus conceitos igual a nós. O outro tem suas ideologias para defender igual a nós. Nunca vai ser igual. Vai ser diferente. Nunca vai ser igual. O outro tem coisas que diferenciam ele da gente. Igualmente, nós temos coisas que nos diferenciam dos nossos pais, apesar de termos nascido deles. Igual nós temos coisas que nos diferenciam dos nossos avós. Somos diferentes. E é essa diferença que deve nos unir, apesar dos problemas. Essa diferença deve, ao invés de nos afastar, nos unir com as pessoas. Ao invés de eu julgar uma pessoa pela coisa que ela fez, eu devo julgar a pessoa, como ela é, o que ela pensa, o que ela faz, e não a ação que ela fez. A professora ontem falou sobre isso, até porque a gente ia ter uma avaliação, né, para avaliar o conteúdo dos diretores, dos professores, de todo mundo lá. Né? Era uma avaliação que o Estado ia dar para a gente poder fazer. Para poder avaliar de 0 a 10 qual era o nível dos professores, dos diretores. Beleza, aí a professora falou assim: se vocês forem avaliar o professor, vocês vão avaliar o professor. Não é para avaliar a aula do professor. Não é para avaliar a pessoa do professor. É para avaliar o professor. Como é que é o professor fulano? Não é o fulano. Não é a aula dele. É o professor. Da mesma forma somos nós da nossa vida. Nós devemos avaliar não a pessoa pela ação que ela fez. Ah, mas ele fez aquilo comigo. Nós devemos avaliar a pessoa. Porque ao invés da gente descobrir algo de mal da pessoa, a gente vai descobrir que muitas das vezes a pessoa fez aquilo com você porque ela está passando algum problema. Porque ela está passando alguma dificuldade. Às vezes a pessoa deve ter magoado você porque ela fez alguma coisa porque na infância dela, alguém fez alguma coisa que magoou ela. E aí aquilo machucou no coração dela, e aquilo feriu no coração dela, e causou no coração dela uma certa raiva. E ela descontou a raiva em outra pessoa. O real sentido do amor
deve ser entrar no outro e julgar o outro não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele é e o que ele precisa. E aí vem outro ponto interessante do evangelho de hoje. Jesus dá aquilo que o outro precisa e não o que ele merece. E é essa a justiça que José praticava. Essa era a justiça que Deus praticou, que Deus pratica. Essa é a justiça que nós devemos praticar no nosso coração. Justiça é dar ao outro o que ele precisa e não o que ele merece. Porque se nós formos analisar uma ação de uma pessoa que foi condenada, ela merece ser presa. Mas o que ela passou para chegar ali? O que ela fez para chegar ali? Por que ela fez aquilo para chegar ali? O que passou pela cabeça dela e pelo cérebro dela para ela chegar ali? E aí nós vamos entender que ela não precisa, muitas das vezes, ser presa, mas ela precisa de um cuidado, de um carinho. Eu acho tão bonito. Eu não estou defendendo pessoas que foram presas, mas eu acho bonito, pelo menos um contato com Jesus essa pessoa precisa ter. E é tão maravilhoso ver padres, irmãs indo até os presídios levar Jesus Eucarístico. Que coisa maravilhosa que é isso. Eles foram presos, mas isso não afasta deles o perdão. Eles foram presos, mas isso não afasta deles a chance de retornar ao coração de Deus. E nós precisamos colocar isso no nosso coração para que também nós demos esta chance para eles. O que será que essa pessoa precisa? O que será que essa pessoa precisa que eu não dei ainda? Que Jesus nos abençoe para que nós consigamos encontrar isto no nosso coração. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.